Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus os envolva agora e sempre. Obrigado, Mestre. Bom, espero que estejam todos bem. Meu nome é Ricardo e antes da gente iniciar a nossa preleção de hoje, eu queria convidá-los aí para que nós nos envolvêssemos no sentimento de muita fraternidade, muita esperança, muito amor, a fim de agradecermos intensamente aos nossos mentores individuais, amigos de todas as horas, esses anjos guardiões que nos protegem e nos amparam. Bom, gente, nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre honrar pai e mãe, né? É fato que para nós que enveredamos aqui por esse caminho aqui da doutrina espírita, aqui por os ensinamentos de Jesus conforme o espiritismo, né? Ele promove para a gente uma série de mudanças, de transformações. Às vezes a gente se depara com esse cabedal de situações que a gente tem que mudar dentro de nós, né? Toda essa reforma interior. E às vezes a gente se assusta um pouco, né? Puxa vida, é muita coisa que eu tenho que fazer. No entanto, eu acho que é muito importante que a gente entenda que cada um tem que começar por aquilo que entende ser mais fácil muitas vezes. Ou até aquilo que seria mais importante, que seria mais, digamos assim, emergencial, né? E se nós pararmos para pensar, a nossa estada aqui no plano terreno, ela tem por objetivo propor reencontros, propor situações que eventualmente lá atrás nós não fomos bem sucedidos, né? Então essas situações retornam. E aí tudo isso começa dentro do nosso próprio lar, né? Se nós paramos para pensar, por exemplo, todos nós estamos aqui porque fomos concebidos num corpo físico para vivermos aqui no plano terreno e todos nós fomos concebidos porque tivemos um pai e uma mãe que generosamente propiciaram isso para a gente, né? Na realidade, o honrar pai e mãe está muito relacionado com esse princípio básico, né, da caridade e do amor. Mas se a gente parar para pensar, é algo que vai até um pouco mais longe do que isso, né? Porque tudo que nós somos, tudo que é construído dentro de nós, nossa personalidade, tudo aquilo que a gente efetivamente a forma como a gente se apresenta está muito relacionado com todos os valores e princípios que o nosso pai e nossa mãe deram para a gente desde a mais tenra idade até o processo pós da adolescência, né? Então, é de um valor assim inestimável. E muitas vezes nós, depois que atingimos uma determinada idade, a gente passa a não dar muita credibilidade para aquilo que eles falam, né? A gente acha que eles estão às vezes um pouco ultrapassados, que as ideias deles às vezes não fazem muito sentido, que as preocupações são um pouco exageradas e que os caminhos que eles propõem para a gente não são os caminhos mais ideais, né? Mas se a gente parar para pensar, a estrutura do mundo que a gente vive ela é tão perfeita, é tão maravilhosa, que o tempo passa e um dia nós nos tornamos pais. E aí a gente acaba se deparando com as mesmas questões que eles se depararam conosco quando tentaram orientar a gente. Ou seja, a gente às vezes experimenta do mesmo veneno que nós destilamos um dia. Ou seja, a gente um dia contrapôs aquilo que os nossos pais colocaram pra gente, como não sendo necessário, como sendo secundário, e quando a gente quer tentar repassar isso para os nossos filhos, a gente experimenta essa mesma negação. Sabe que é muito importante a gente começar a pensar um pouco na questão quem é o meu pai, quem é a minha mãe?
As nossas uniões aqui no plano terreno, elas se dão, por exemplo, por conta da união, por exemplo, de espíritos que têm uma certa empatia, têm uma certa simpatia. Então, eventualmente, aqueles que são os nossos pais e as nossas mães são pessoas com as quais, eventualmente, a gente já conviveu em outras vidas ou até no plano espiritual. E essa continuidade vem para continuar aperfeiçoando a gente, vem para continuar fazendo com que a gente progrida, com que a gente avance no nosso esse desenvolvimento íntimo. E essa convivência recorrente, é lógico que pelo fato de ela ser algo, digamos assim, diário, acaba criando algumas dificuldades. Mas, gente, o que, o que fazer num momento desse, se não nos esforçarmos para que isso seja bom, para que isso seja agradável, para que a gente tire o lado bom dessas relações? Porque todas essas relações sempre têm um lado bom. Mesmo as relações um pouco mais ácidas, as relações familiares de muita diferença, de muito conflito, até essas trazem muito aprendizado para nós. Porque muitas vezes toda essa diferença, esse conflito, ele é formado por às vezes uma diferença, uma teimosia da nossa parte. Quantas famílias a gente ouve que, poxa vida, eu parei de brigar com meu pai, parei de brigar com a minha mãe, hoje a gente vive numa paz. Por quê? Porque alguém cedeu, alguém renunciou a alguma coisa. Será que o nosso propósito aqui nesse plano não é nós começarmos a pensar que às vezes vale nós começarmos a renunciar a algumas coisas, a relevar algumas situações em detrimento de algo muito maior, de uma paz, um bem-estar que a gente vem buscando no nosso íntimo? Será que para a gente conquistar isso, não basta que os nossos desejos sejam somente atendidos, mas que nós saibamos viver em comunhão de bem com o nosso próximo? E aí, no caso, eu estou falando do nosso próximo mais próximo, que seriam os nossos pais. É muito importante a gente colocar que existe o parentesco. As famílias elas podem se dar por uma atração material ou por uma atração espiritual. As famílias espirituais são aquelas que realmente guardam uma essência muito mais profunda. As famílias espirituais são aquelas que ultrapassam dificuldades juntos, ultrapassam barreiras. Agora, as famílias formadas materialmente, elas são condicionadas a determinadas situações. E quando essas situações inexistem, essas famílias se evaporam, como se nunca tivessem existido. E aí a gente percebe a superficialidade nos nossos valores e princípios. É muito importante que nós, dotados de todos os atributos que Deus tinha para criar, ou seja, somos co-criadores do Pai, que a gente utilize o sentimento, que a gente utilize toda essa essência que está dentro de nós, para nós cada vez mais não construirmos, porque as relações já estão construídas, mas para fortalecermos as nossas relações com os nossos pais. Eu queria deixar aqui uma reflexão, dizer que não há nada mais triste do que a ingratidão. Às vezes eles fazem tudo por nós, ou nós fazemos tudo por eles, né? E às vezes do lado contrário vem uma ingratidão. Por diversos gestos. Vamos aprender a nos resignarmos um pouco diante de tudo isso, porque se nós lutarmos muito contra essas situações que nos afligem, principalmente nas relações mais complicadas, né, dentro do nosso lar, nós teremos dois problemas. A situação e essa sensação de mal-estar que nos envolve por estarmos sempre entrando em divergência, por estarmos sempre tentando fazer valer aquilo que a gente pensa, por estarmos sempre num ambiente de difícil trato. Eu queria terminar
dizendo o seguinte para vocês. A humanidade, ela tem um propósito muito grande. A nossa humanidade terrena tem um propósito muito grande para a gente se encontrar todos aqui. E acho que o maior desses propósitos é nós lutarmos contra o egoísmo e o orgulho que vai dentro de nós. Como eu disse há pouco, nós estamos aqui para progredir, para nos aperfeiçoarmos, para não precisarmos mais viver numa condição assim tão materializada e para começar a sutilizar um pouco a nossa existência. Mas para isso a gente precisa começar, tudo isso parte de um pensamento, um sentimento diferente, mais leve, tudo isso parte de uma forma de pensar onde eu esqueço um pouco de mim e penso um pouco no outro, onde eu paro de dar valor um pouco muito às questões materiais, ao ter, ao poder, e levando mais em consideração aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi, né? Levando em consideração os relacionamentos, principalmente os relacionamentos das pessoas que estão mais próximas de nós. E aí eu torno a repetir, os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, né? Vamos começar a pensar que, às vezes, a nossa responsabilidade ela é mais simples do que a gente pode imaginar. Às vezes nós queremos um pouco de complexidade para que o êxito, falar, puxa vida, fui bem sucedido, tive êxito em algo muito complexo. Agora, eu acho que, na realidade, o que torna complexo viver nessa condição que a gente vive hoje, de tentar entender como o outro funciona, para que eu possa me afinizar, possa me compatibilizar, isso é o mais difícil. Mas isso é uma coisa que está ao nosso alcance. Basta nós nos esforçarmos, nós cedermos, nós renunciarmos, e tudo isso sem dor. Enfim, se nós estamos aqui hoje vivendo essa experiência, uma experiência verdadeira de crescimento, mesmo pelo esquecimento do passado e por seguirmos adiante de forma incondicional, sem saber por que estamos fazendo o que nós estamos fazendo, isso é uma bênção extraordinária. Então vamos fazer valer esse momento, fazendo a nossa parte da melhor forma possível. Eu queria convidar a todos agora para nós fazermos uma vibração, para nós aproveitarmos essa reflexão e vibrarmos pelo bem universal, pela paz entre todos os homens, vibramos pelos enfermos, pelos desempregados, pelos que insistem no caminho dos vícios, vibramos por todos os lares de todo o nosso planeta, vibramos por todos os credos, por todos os líderes, vibramos para que haja um sentimento de muita paz, de muita luz e muita fraternidade em todos os espíritos encarnados aqui do nosso planeta Terra. Nós vibramos intensamente pelos acometidos pela Covid-19, pelas famílias que tiveram perdas. Nós vibramos pelos nossos irmãos que de forma intempestiva subiram para o plano espiritual, e vibramos com muito carinho por toda a espiritualidade que trabalha por nós incessantemente. Nós vibramos pela nossa Casa Estrela de Luz, vibramos pela Aliança Espírita Evangélica, por todas as casas que compõem essa nossa fraternidade. Nós vibramos com muito amor por aqueles que mais necessitam em qualquer canto do nosso planeta, e vibramos também pelos nossos irmãos espirituais que passam por dificuldade, no pedido que a espiritualidade superior leve os nossos melhores sentimentos e pensamentos aos que se encontram nos vales dos suicidas, no vale dos abortados, no umbral, na crosta terrestre. Vibramos por nós mesmos, nossos familiares e nossos lares. Que assim seja. Obrigado, Pai. Agora eu queria convidá-los para que entrássemos agora em conexão com uma espiritualidade maior, com os espíritos de luz que trabalham no Estrela de Luz, para que sentimentos de muito amor e de muita paz nos envolvam. Vamos nos ligando às equipes de médiuns que, reunidas nesse momento, trabalham as melhores energias, para que bênçãos de muito amor, de muita paz e de muita luz possam chegar
a cada um de nós. Nesse momento, abrimos os nossos corações, os nossos espíritos, os nossos corpos físicos para o recebimento dessas bênçãos de luz, essas energias fluídicas que nos promovem amparo, que nos promovem bem-estar, que nos inspiram e estimulam os melhores pensamentos e sentimentos para provocarmos a verdadeira cura necessária entre nós, das enfermidades que envolvem muito mais a nossa moral, a nossa ética, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Vamos agradecendo por todas essas energias recebidas, que elas possam durar durante toda essa semana, onde munidos de todo esse sentimento edificante, possamos fazer bom proveito e seguir adiante com muita força, com muita resignação. Assim agradecemos muito por esse momento e findamos a nossa assistência espiritual desta terça-feira do Estrela de Luz, rendendo graças a Deus. Queridos amigos, desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana, que fiquemos em paz, munidos dos melhores pensamentos e sentimentos, na presença dos nossos anjos de guarda, de Deus, que assim seja. Obrigado, gente. Grande abraço. Valeu.